Que demais poder chegar na sua casa nesse momento, sexta-feira, e nesse dia nós somos convidados como igreja, como gente, a repensar muitas e muitas coisas na nossa vida. Como Galpão Church, nós estamos aqui para estender a você o nosso coração. Páscoa é coração, Páscoa é vida, Páscoa é reflexão. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 23, diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Há algum tempo atrás nós vimos as pessoas celebrando a entrada de uma nova década. E na primeira Páscoa desta nova década, você percebeu que Deus está falando? Nós estamos sendo convidados a nos reportarmos novamente para a experiência da primeira Páscoa. Na primeira Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, era literalmente assim, o cenário era um cenário diferente, porque Deus estava oferecendo um plano. Deus, na Páscoa, ofereceu um plano de libertação para o seu povo que era escravo no Egito. Deus levantou um libertador, Moisés foi como uma voz do Senhor. E então, conversa com o faraó. E nós conhecemos a história, foram 10 pragas. A última, essa que nós lemos aqui, onde o anjo do Senhor passaria a noite e aquelas casas onde os umbrais das suas portas não tivessem manchados com o sangue do cordeiro, ali o anjo entraria e tiraria a vida desses primogênitos. É engraçado porque aqui Moisés ele prefigura o próprio Cristo que um dia viria e pela sua obra redentiva nos libertaria também das garras do pecado. Mas, queridos, nesse período, nesse âmbito de escravidão, como viria a liberdade? A Páscoa ela é um grito para a humanidade dizendo: ei, existe um Deus que quer que você entenda que Páscoa é liberdade. Cada família ali estava se reunindo. Se a família fosse pequena, deveria então se reunir com outra família. E a princípio, era simplesmente Deus os inspirando a ter uma experiência de unidade e de generosidade. Por quê? Porque eles iriam matar um cordeiro. E se a família fosse pequena, então ela se juntava com outra, para que pudessem, dentro de uma casa, dentro da reunião, celebrarem essa Páscoa. Você entende o que está acontecendo aqui? E depois quando eles matassem esse cordeiro, o sangue, eles então aspergiam nos umbrais da porta, porque logo mais à noite o anjo do Senhor viria e eles poderiam dormir descansados, porque eles haviam ouvido a voz do Senhor. Você entende o que há de mensagem nos umbrais da porta? Primeiro, um sinal, o processo de que algo aconteceu. E o que aconteceu? As famílias na primeira Páscoa foram para suas casas, ficaram reclusos nas suas casas, prepararam tudo conforme Deus havia dito, providenciaram o cordeiro, prepararam o jantar, prepararam a refeição, cearam como família e pintaram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. Houve banquete, não houve fome, era simplesmente o cordeiro que havia sido morto e que agora servia com o seu sangue, sinal de vida e liberdade. Primeiro sinal. Segundo, liberdade. É mais do que fazer o que se quer, é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ser livre não é fazer aquilo que eu quero, ser livre é fazer aquilo que é certo. E Deus então, através do seu anjo, imprime um princípio de liberdade que fazia com que eles pudessem descansar o quê? Cumprir a ordem de Deus. Na primeira Páscoa, além de um sinal que estava nos umbrais da porta, havia também um grito de liberdade. Essas famílias que cumpriram a ordem de Deus, que estavam nas suas casas, voltando a conviver de forma diferente, sem a experiência da escravidão, estavam sendo convidadas a voltar e de dentro para fora, experimentarem ouvir a voz de Deus. Eu não sei você, mas eu não imagino o coração dessas famílias naquele momento desesperadas. Eu não consigo imaginar eles ali apreensivos. Será? Não. Eles descansavam no sangue, nos umbrais, porque era um plano de Deus, um plano de libertação. Os livres descansam, os livres creem.
Os livres creem na palavra de Deus. Ei, a crise revela o melhor e o pior de nós. Num tempo de tantas informações e valores distorcidos, de discursos bonitos e às vezes até muita pouca prática, nós somos chamados para um relacionamento puro com aquele que nos faz livres. Não somos livres por um histórico de fé, não somos livres pelas nossas aptidões, não conquistamos a liberdade por anos de igreja. Não, nós somos livres por termos Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Já parou para pensar? A liberdade é um presente do sangue. Afinal, em Jesus, o amor é escrito com sangue, o sangue da liberdade. Quais são as lições desses umbrais? Se o amor é a causa, quero que você entenda em Cristo Jesus que a graça dele faz eu e você vivermos o melhor que ele tem para nós. O sangue da liberdade. Por último, uma causa. O amor de Deus não é efeito, o amor de Deus é a causa. O amor de Deus pelo ser humano, o amor de Deus que excede todo entendimento, é um amor que nos inspira a pensarmos, vivermos e nos projetarmos para a salvação que há nele. Quem está disponível para de todo o coração crer, essa é a mensagem da Páscoa, um plano que foi apresentado ao mundo, o amor sendo revelado àqueles escravos, não do Egito, mas do pecado, agora sendo libertos por um sinal, por uma liberdade e por uma causa. Deus os procura, porque o amor de Deus é a causa de toda e relevante transformação. Hoje, nessa nossa Páscoa tão desafiadora, nós estamos vivendo um pouco o reflexo dessa primeira Páscoa, como se estivéssemos sendo inspirados a voltarmos para a experiência do primeiro amor. A quanto tínhamos mais pureza, mais brilho, mais sentido. Sim, Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E a sua família está reunida há dias já. Nessa primeira Páscoa da nova década, estamos sendo literalmente inspirados a voltar à essência de tudo. Sangue era o sinal, mas agora é o sangue de Cristo. Para eles, Jesus ainda era uma promessa. Para nós, Jesus é um fato. Ele pagou o preço. Ele nos purifica hoje com o seu sangue, o nosso coração. O sangue que antes agora estava nos umbrais da porta, agora estão no nosso coração. Liberdade, mas como se nós estamos trancados na nossa casa, mais trancados como nunca. É simples. A experiência dos primeiros cristãos nos ensinam que, assim como a paz, a liberdade é olhar para dentro e encontrar Cristo. É libertar-se das algemas da alma, da escravidão emocional, da morte espiritual. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ei, do que você precisa nessa Páscoa se libertar? Se o amor é a causa, Jesus está disponível para te libertar. Há um sinal, o seu sangue. Há uma oferta, a liberdade. E a causa continua sendo o amor. Afinal, Deus não muda a sua linguagem. O amor é a causa, é Deus procurando o ser humano, é Deus sendo intencional procurando o ser humano. Eu lembro quando eu era criança, nessa altura do campeonato, muitas vezes nós não tínhamos muitos recursos na minha casa e minha mãe preparava ovinhos diferentes. Meus amigos ganhavam ovos de chocolate, mas alguns dias antes a minha mãe, quando ela ia fazer ovos de galinha, ovos fritos para nós, ela cortava somente a pontinha e tirava ali a clara, a gema, e lavava essas cascas de ovos, o ovo quase inteirinho, e ela colocava para secar. Depois ela enchia com amendoim cheio de açúcar. E nas manhãs de Páscoa, nós, meu irmão e eu, nos levantávamos e ao lado da nossa cama tinha ali aquele amor da minha mãe, com seus recursos, entregando para mim e para ele uma experiência disso. O que eu quero dizer para você? A graça não era o que ela oferecia. A graça era ter o seu amor escrito através de atos de bondade. Ela se preocupava em preencher uma expectativa do meu e do teu coração. Páscoa é quando Deus oferece, então, em primeiro plano, um plano de liberdade, um plano de vida, um plano aonde Ele quer se relacionar comigo e
com você. Se o amor é a causa, eu e você estamos sendo chamados a refletirmos nesse amor. Que essa sexta-feira seja incrível para você. Que ao se reunir com a sua família, você possa ter também o teu coração inspirado a olhar para trás. E assim como a primeira Páscoa, compreender mais desse Cristo que está nos convidando a voltarmos à essência de tudo. A essência do primeiro amor. Olhar aonde as coisas pararam de fluir como antes. E esse é um tempo de reflexão. Um tempo de voltar à essência. A essência de tudo. Em nome da Galpão Church, desde já desejamos a você uma extraordinária Páscoa e que essa mensagem possa realmente inspirar o teu coração nesse dia, hoje e para os próximos também. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça de Jesus esteja contigo.